É, Vascão, vai jogar a Série B, né? Tá fazendo força pra isso há um tempão, né? Então, esse ano você conseguiu. Meus parabéns. Desculpa, torcedor vascaíno. Fluminense, eu sei, torcedor tricolor. Tá triste porque o jogo foi roubado. Estranho, arbitragem. Me ajuda, né, amigo? Não me irrita. Vamos lá? Vasco, Série B, né, filho? Tá cavando isso há um bom tempo, né? Mas vamos lá, né? Corinthians e Vasco empataram por 0x0 num jogo ridículo, chato e modorrento. Não teve muita chance de gol. O jogo foi bem ruim, eu tô aqui com os números. O Corinthians ele finalizou 14 vezes, o Vasco 8. Aí o Lampard, você vê como que o jogo foi ruim. Ah, teve muitas finalizações. Não teve. Sendo que 4 finalizações do Corinthians foram no gol. De 14, foram 4. E do Vasco, nenhuma. Eu disse, nenhuma no gol. Esses números são do OneFootball, tá? Do aplicativo de estatística, né? Cara, nenhuma no gol. Vasco, pelo amor de Deus, você precisando ganhar o jogo fora de casa para não ser rebaixado e não chuta uma bola no gol. Não faz o caso, tem uma grande defesa nenhuma. É complicado. E eu não tenho muito para falar sobre esse jogo, não. O jogo foi bem ruim. Assisti alguma coisa do jogo, mas o jogo foi bem ruim, não tem muito falando. O que eu tenho pra falar é, o Vasco foi rebaixado bem antes disso. O Vasco não foi rebaixado no jogo contra o Corinthians. O Vasco não foi rebaixado no jogo contra o Inter. Ah, foi roubado porque estava descalibrado. Não, ok, realmente, não era pra estar descalibrado, mas estava descalibrado. Dane-se, o Vasco tá com essa briga erradamente, com o Salgado e o Levin. Cara, por que tem tanta briga pra ser presidente do Vasco? O Vasco é um clube mal das pernas, não consegue pagar a conta direito. O Vasco esses dias ia ser cortado energia e pagou a conta correndo e voltou. Ia ser cortado água e pagou a conta correndo e voltou. Até quando o Vasco da Gama? A sua história é linda, talvez seja a história mais bonita do Brasil. Foi o primeiro clube a aceitar negros. E fica com isso, que essa história dessas picuinhas e isso. Ah, não. Gente, até quando vão ficar essas brigas de eu quero ser presidente, eu quero. Gente, porque não junta e faz o clube crescer. O Vasco é gigante. Esse slogan que é usado é verdade, o Vasco é gigante. Só que há muitos anos que o Vasco está se apequenando. Estão apequenando o Vasco. Por favor, larguem o nosso Vasco. O Vasco deveria ser um time, todo torcedor brasileiro deveria gostar um pouquinho do Vasco. Pela história do Vasco, como eu falei, em relação aos negros. O Vasco tem uma história linda, dos clubes mais antigos do país. Uma camisa linda, uma camisa pesadíssima. E a história linda que está sendo manchada a cada dia. Com os últimos presidentes. E a cada dia vem piorando. Uma briga desnecessária, briga. O último título relevante do Vasco foi em 2011, pela Copa do Brasil, que não necessariamente foi um título que mereceu. Foi a trancos e barrancos e tal. E pra mim o Curitiba foi melhor, mas ok, o Vasco ganhou a final. Antes disso, você lembra de algum título do Vasco? Pelo amor de Deus, olha isso, estamos em 2021. O Vasco tem 10 anos que não ganha nada. E só fica nessa briga. Ganhou o Carioca. Gente, pelo amor de Deus, vamos falar em título grande. Isso porque eu nem falei do Botafogo, que o último título relevante foi em 95. Vamos falar de um time de cada vez. O Botafogo já está na Série B. E o Vasco, João, é apenas virtualmente. Virtualmente por quê? Eu vou te explicar. O Vasco, ele está a poucos pontos, ele está a 3 pontos do Fortaleza e do Bahia, que tem 41, o Vasco tem 38. Sendo que o Vasco tem um saldo de menos 20 e o Fortaleza tem um saldo de menos 8. Para o Vasco não ser rebaixado, ele tem que ganhar de pelo menos 12-0 e torcer por Fortaleza, que joga contra o Fluminense, que é o nosso próximo assunto, o Fluminense ganhar do Fortaleza. O Fluminense, como eu falei, o Fortaleza tem 41 pontos, o Vasco 38. O jogo é no Rio, ok, o Fluminense pode até ganhar, mas você acredita que o Vasco, jogando contra o Goiás, em São Januário, o Goiás tomou várias goleadas. Ok, legal. Esse time do Vasco, um ataque que pouco funciona, talvez, a melhor coisa do time talvez seja o ataque, é o Cano. Acho que há várias rodadas já não marca gol. Você acredita que o Vasco vai ganhar de 12-0? O Vasco já está rebaixado, né? Torcida vascaína, me perdoe, vocês são gigantes. Eu vi hoje um torcedor chorando, conversando com o Thiago Asmar, e ele falando, a gente que sangra, a gente que chora, por que eles não choram? Que a diretoria, o pessoal que tá lá, não chora. Isso tá ridículo. Tragam o Vasco de volta. Cadê o Vasco grande, que ganhou brasileiro, Libertadores? Cadê o Vasco gigante? Por favor, devolvam o Vasco. Por fim, Santos e Fluminense. E joguinho polêmico, hein? 1-1. Bom jogo, gostei do jogo, foi um bom jogo no domingo às 18h15, se eu não estiver enganado, mas foi um jogo bem polêmico. Vamos lá. O Fluminense jogou bem, abriu o placar logo no começo, às 16, com o Lucas. Sim, lembra dele, atacante Lucas? Jogou em diversos clubes no país, a Corinthians, Cruzeiro e mais um monte de Criciúma, eu não lembro de mais. Jogou bem, Fred jogou bem, razoavelmente. O Fred ainda está adquirindo tempo de jogo,
tal, ficou muito tempo fora por conta de Covid, por conta de lesão. E outro, o Fred não é um garoto, não tem 20 aninhos mais. Só que o Fred tem um pivô, finalização absurda. O Fred teve uma disputa de bola nesse jogo que eu achei absurdo. Eu falei, um cara com quase 40 anos fazer essa disputa, pelo amor de Deus. Ainda dizem que o Fred é ruim. Não é. Pro nosso nível de futebol brasileiro, não é. Mas vamos voltar ao jogo. O Fluminense jogou bem e começou melhor pra mim. O primeiro tempo o Fluminense foi bem melhor do que o Santos. Só que aí na virada do... antes disso. Teve uma falta aos 20 do primeiro tempo do zagueiro Luiz Felipe em água. Um zagueiro razoável. Sendo que ele foi uma falta, cara, ele pode até não ter ido pra machucar. Mas ele deu inteiro. Ele chegou inteiro no joelho do Iago. Iago Felipe meia, volante meia do Fluminense. Ex-Vitória e tal. Cara, em VAR. Ele tomou amarelo. Eu entendo que é um lance que poderia, que pode ser aceito amarelo, mas pra mim aquele é lance pra vermelho. Ele foi inteiro no joelho do Iago. Mas o Luiz Felipe não é um jogador maldoso. Cara, um tapa brincando também dói. Falta sem querer também é falta. Querendo machucar ou não, é falta. Então assim, poderia ter sido expulso. Isso é um ponto que a torcida Fluminense reclamou muito. Segundo tempo, assim que vira o segundo tempo, aos 45 entra Soteldo. Cara, o Soteldo entrou, esse venezuelano joga muita vontade. Teve uma bola que ele disputou no alto. O Soteldo tem, se não me engano, 1,60. E ele disputou uma bola com o Michel Araújo, que tem 1,78. 18 centímetros de diferença. E ele ganhou no alto do Michel Araújo. Acredite se quiser, 18 centímetros. Vou fazer isso aqui. E ele ganhou no alto. Soteldo. Você lembra do Soteldo? Pequenininho, parece um anão? Ele ganhou no alto. Ele entrou, ele mudou o jogo e deu passo para gol. Mas antes do gol, gente... Arbitragem, me ajuda. Pelo amor de Deus. Que falta foi aquela? O Nino chegou inteiro na bola. Inteiro na bola. Desarme lindo. Certinho, no chão, tirou, o juiz marca a falta. O Nino revoltado, isso lá pra média 30, 33 minutos, se eu não estiver enganado. Aí ele chega inteiro na bola, ele levanta revoltado, o juiz dá amarelo pra ele continua reclamando, sai xingando tudo e toma o vermelho. Vamos lá, por pontos. Primeiro, não foi falta. Segundo, deu amarelo por falta pela reclamação. Dane-se, foi uma falta perto da área. Terceiro, ele xingou o juiz, já merecia ser expulso. Ok, eu compreendo. Só que é uma coisa que o amigo meu, o Matheus, fala muito isso. É jogo de futebol, não é botão. Você não tá na cama igual eu tô aqui agora, com o ventiladorzinho, e falando. Porque eu me estresso aqui no ventilador, imagina em campo, gente. Sangue esquenta e tal. Não é concordar com xingamentos e falta de respeito e palavrões ao árbitro. Não é isso que eu estou falando. Só que é necessário tudo ser pensado. Pausa, calma. Aí expulsou o Nino. No lance da falta, Jean Mota tinha entrado naquele momento, no lance da falta. Alguns segundos antes, Jean Mota entra. Meio do Santos. Soteldo bate a falta. Quem faz gol? Jean Mota. Gente, pelo amor de Deus, não foi nem falta e foi marcada a falta. Marcada a falta, deu um amarelo pro Nino, expulsou o Nino. O Nino não joga o próximo jogo contra o Fortaleza. O Nino tem jogado bem na zaga do Fluminense. Aí você desfalca o time. É ridículo. Aí a torcida do Fluminense reclamar que foi garfado, que foi roubado, que é um termo muito forte, ainda foi furtado, como preferir falar. É um termo muito forte, mas é chato. Pra que isso, arbitragem? Me ajuda, por favor. Não transforma o campeonato num pandemônio, um troço ridículo. A gente não precisa disso. O nosso campeonato já é um nível baixíssimo. Ainda vai ficar com essa de erros grotescos. Se o VAR tá lá pra ajudar, pra que não haja erros clamorosos, claro e evidente, que é o termo que eles colocam lá na regra. Claro e evidente, um erro claro e evidente. Mostra, chama a arbitragem. Cara, não foi falta. Só que eu entendo que aí houveram alguns árbitros hoje que falaram, e ontem, que o árbitro não deveria ter entrado porque não foi vermelho pela falta, e sim um vermelho por reclamação. Se fosse pela falta, o VAR poderia entrar. Mas é complicado. 1-1, o Fluminense jogou bem, Santos melhorou no segundo tempo. O Fluminense, desde o Odair Helma, fez uma ótima campanha, para mim, uma das melhores campanhas do campeonato, junto com o Ceará. Mas e o Flamengo e o Inter? A gente já esperava que eles iam jogar bem. Agora, o Ceará, Fluminense, pelo amor de Deus. Vamos ver na última rodada quem será o campeão. Se o Flamengo ganhar do São Paulo, o Flamengo é campeão. Se o Flamengo empatar, pode ser até que ele seja campeão. Sendo que o Inter, se eu não estiver enganado, o Inter precisa, para o Inter ser campeão, o Inter precisa vencer, necessita vencer o Corinthians em casa, no Sul, né, no Beira-Rio, e torcer para o empate ou derrota do Flamengo para o São Paulo no Morumbi. E aí, qual vai ser? Galera, eu sou João Marcos Duarte, sigam nossas redes sociais, JM Duarte Oficial, procura lá em todas as redes sociais. Tamo junto, depois a gente tá de volta. Valeu!